Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho alguns recados antes de fato começar esse episódio da Rádio Companhia, que eu tenho muita alegria de estar fazendo ao vivo aqui na Feira do Livro. Como o Paulo já falou, nós estamos comemorando esse ano 40 anos da Companhia das Letras, uma coisa maravilhosa. Eu tenho um prazer imenso de trabalhar lá, de me formar lá, tal qual o Paulo. Então, é sempre uma alegria estar junto de leitores para comemorar esses 40 anos da companhia, porque, afinal, livro é companhia. Bom, os meus recados são, claro, agradecer a Associação 451 por esse espaço, agradecer a Feira do Livro, claro, porque a gente vê como é bonito estar aqui perto dos leitores. Para a gente que é editor, que trabalha em editora, é sempre bom conhecer quem são vocês e estar próximo, claro. E também agradecer os intérpretes de Libra, que são da Educalibras, Gabriel Borges e Débora de Lima, que vão estar fazendo essa mesa aqui com a gente. Dois recados práticos: autógrafos ao final da mesa, na Livraria da Travessa. Então, vocês podem se direcionar para lá para conseguir os autógrafos da Lili e da Cida. E também, quem tiver perguntas, pode anotar num papel. Eu acho que é só levantar a mão, que entrega um papel, vocês anotam, e ao final da mesa a gente seleciona. Ali, ó, ao canto, só pedir que no final a gente, enfim, seleciona. Eu queria perguntar para vocês, mas eu também não sei se vocês precisam responder, mas fica como uma pergunta convite, que é: quem já ouviu a Rádio Companhia e quem não ouviu, fica o convite de vocês ouvirem essa conversa que a gente tem hoje. Especialíssima, é uma das várias que eu já tive a oportunidade de mediar, e eu sempre tenho o prazer de conhecer os nossos autores como leitores. Então, de novo, o livro A Companhia, estamos aqui juntos para celebrar isso. O Brasil tem uma longa tradição de tentar se explicar e se entender. Na política, na economia, na cultura, ecoa a pergunta: quem somos nós? Hoje, nesse episódio especial da Rádio Companhia, gravado ao vivo aqui da Feira do Livro, a gente vai conversar sobre como os livros são boa companhia para entender o Brasil. A gente também vai tentar responder, quer dizer, a gente não, né? Vocês vão ter essa responsa de tentar responder a pergunta que é: quem está explicando o Brasil hoje? Para essa conversa, como o Paulo já apresentou, eu tenho a honra de receber duas pessoas que também dedicaram boa parte da vida e da carreira a pensar o país por meio dos livros: Cida Bento e Lília Moritz Schwartz. Bem-vindas. É muito, muito bom estar com vocês aqui na Rádio Companhia. E, claro, queria me apresentar, que eu sempre esqueço: eu sou a Stephanie Roque, essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Para começar, eu queria perguntar para vocês: qual foi o último livro que vocês leram? Qual livro vocês estão lendo no momento? E qual livro vocês leram, gostaram tanto, que têm recomendado para as pessoas? Essa pergunta eu sempre gosto de fazer de sacanagem, assim, ninguém está preparado, tem que responder no calor do momento. Eu li um livro que eu recomendaria, vou começar por aí, é Afeto e Autoritarismo. Eu gosto muito desse livro, da Bader Sawy, e vários outros autores, mas eu recomendo, ele tem tudo a ver. Eu estou lendo Cartas de Maia agora, para distrair, mas, de repente, me deixa muito triste. Fala muito dessa questão de drogas e das jovens mulheres, né, nessa trajetória. E o terceiro é o quê? O último que você leu. O último que eu li... Não, eu ainda estou... o último que eu li... Primeiro. Eu comecei por aí. Daqui a pouco eu falo do... Tudo bem, não, é assim mesmo. Lili, você? Primeiro é o último. O último que leu, o que está lendo e qual você recomenda? Estou voltando de férias agora com o Luiz, e eu li o livro do Gregório, que eu recomendo também. É muito bom, porque a gente faz um encontro com as palavras, e é um jeito muito bem-humorado, que faz a gente pensar nas nossas palavras e como a gente usa essas palavras, né? Eu até contei, o Pedro, meu filho, está aqui, que quando o Pedro era pequeno, eu contei para o Gregório, essa, assim, a guisa de colaboração metida que eu sou, né? Então, eu disse a ele que o Pedro, pequeno, a gente estava andando no shopping, ele muito pequenininho, virou para mim e falou: mãe, que mulher mais esclarecida, uma pessoa que ele viu. Eu falei: tudo bem, Pedro, mas como você sabe que ela é esclarecida? Ele falou: olha o cabelo dela. Então, eu acabei de ler o Gregório,
Eu estou lendo um livro que se chama, de um escritor israelense, que se chama Memória da Minha Vida. É um livro muito bonito. Na verdade, ele mora em Israel, ele não nasceu lá, e ele conta, ele foi um dos órfãos da Segunda Guerra Mundial, que vagou muito tempo sem pai, sem mãe, sem família. E qual eu recomendo, não é? A Amada. Sempre amada. Toni Morrison realmente é uma coisa inacreditável. A Lili falou do Gregório, eu tenho também um convite. Um dos últimos episódios que a gente postou na Rádio Companhia é um bate-papo com o Gregório do Vivier, que é incrível, realmente é uma conversa muito, muito rica, então recomendo vocês ouvirem. E o último episódio, não tem nada a ver com o que a Lili falou, mas já que eu posso fazer essa propaganda aqui, eu vou aproveitar. Tamara Klink e Amir Klink falando sobre as invernagens, que os dois fizeram, né? Pai e filha, com décadas de diferença, fizeram uma invernagem. Então, esse é o último episódio da Rádio Companhia, assim como o Gregório, penúltimo, fica aqui o convite. Bom, essa mesa, assim, eu vou confessar para vocês, eu fico nervosa, porque eu simplesmente estou com Lília Moretti Schwartz e Cida Bento. Então, é muito difícil ter um bate-papo tranquilo quando a gente admira tanto as pessoas que estão com a gente. Então, eu queria fazer perguntas que são meio assim, como eu posso aproximá-las de mim? Talvez eu deveria ser menos humilde nesse sentido, mas eu vou aproximá-las de mim e fazer uma pergunta que é, como vocês que hoje formam a gente enquanto escritoras, vocês foram formadas por quem? Então, a minha pergunta basicamente é, qual foi o primeiro livro, não precisa ser um autor exatamente, mas o primeiro livro que vocês lembram de ter lido, que formou, que vocês pensaram, bom, talvez aqui, com essa história, com esse livro de não ficção, independente do gênero, eu consiga entender o Brasil. Cida. É a primeira vez que a gente debate, então a gente faz essa coisa, assim, dependendo da pergunta. Olha, é difícil, precisa dizer um só? Não, pode ser mais de um. Eu já falei para ela. Não é difícil. Não tem isso, não. Eu vou falar um pouquinho. A minha geração foi uma geração muito formada por um debate sobre Brasil, né? Que país é esse? Que país nós queremos, né? Estamos falando aqui do período de final da ditadura, né? Então, o que nós estamos imaginando? E eu lembro muito bem. Existem alguns livros que a gente lê e faz uma conta de antes e depois, né? Eu lembro quando eu li Dialética da Malandragem, do Antônio Cândido, que ele comenta o livro Memórias do Sargento de Milícias, e que ele faz uma interpretação do Brasil. Lembro também que eu li, na mesma época, o Roberto Schwartz, que critica o Antônio Cândido, então nós, os pianos, temos essa tradição, né? E que diz que Antônio Cândido teria feito uma visão muito sem conflito e sem escravidão, mas eu lembro do que foi ler Ao Vencedor as Batatas. E lembro também do que foi ler Cotidiano e Poder, da Maria Odila Leite, que estava introduzindo uma discussão sobre as mulheres na história do Brasil. A Marisa Correia, minha professora também, com Os Crimes da Paixão, introduzindo uma discussão do feminismo, né? E Carolina Maria de Jesus, né? Acho que são livros desses que a gente lê e fala nada será como antes, né? O amanhã. Muito bom. Isso também é uma coisa muito legal da Rádio Companhia, em que a gente conhece os autores como leitores também. Eu acho que isso é uma das coisas essenciais de a gente também se identificar e se aproximar. Cida, qual foi o livro que te mexeu? Logo quando eu comecei a focar mais num tema que depois virou meu mestrado, doutorado, e já atravessava a minha vida, porque eu trabalhava dentro de empresas com essa coisa de RH, né? Foi a integração do negro na sociedade de classes, do Florestan Fernandes. Talvez ele seja o top do intelectual branco que o movimento negro muito respeita. Mas eu tinha um tiquinho, né, que coloquei, inclusive, na minha tese de mestrado e doutorado, eu trago isso, que ele trata de maneira tão interessante a história do negro no Brasil, as desigualdades, mas ele isenta os brancos. E aí isso virou um capítulo da minha tese depois que eu defendi, porque minha orientadora me disse, se você mantiver aqui na USP, a escola paulista, o pessoal, não vai rolar. Então, no dia seguinte, que já estava tudo ok, defendida, aí eu voltei com
com um capítulo sobre isso. Então, eu cito o Florestan Fernandes, mas também Célia Marinho de Azevedo, que trazia a onda negra, medo branco. Eu sempre foquei na questão do medo, né? Menos o conceito que se pensa negro como inferior e mais o conceito do medo que o negro desperta por aquilo que representa, né, ou pelo imaginário que se tem sobre ele. Então, foi uma coisa interessante. Então, acho que é um livro que eu queria destacar. E Teresa Santos, que já não está entre nós, e Sueli Carneiro, que tem um livro que chama Mulheres Negras. Então, são vários livros, né? Mas eles um pouco me ajudavam a me colocar no tema que eu queria, que era trabalho, gênero e raça no Brasil. Muito bom, e é muito interessante porque vocês trouxeram vários nomes muito interessantes e que não são citados, porque, em geral, quando a gente está falando de intérprete do Brasil, a gente pensa comumente, né? Não majoritariamente, mas é o mais comum, a gente pensa em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, enfim, Celso Furtado também, e a gente sempre acaba pensando nesses intérpretes que são homens brancos, é claro, né? A gente aqui trazendo para a nossa realidade, mas são sempre homens brancos que são, de fato, considerados intérpretes do Brasil. Mas isso está mudando. Eu queria perguntar para vocês, hoje, quem ocupa ou deveria ocupar esse lugar de intérprete do Brasil? Agora sim, Cida. Não dá para fugir. Cida, também uma pluralidade de nomes, né, para ocupar esse lugar. Mas eu vou por esse caminho, sim. Eu acho que pensar o Brasil exige focar no conceito de bem viver. E eu gosto muito quando as mulheres negras, quilombolas, indígenas traz essa dimensão de recuperação do significado da vida. Então, digamos que se eu tenho que pensar hoje, eu acho que se tem um país que eu acho que, justamente pelo seu caos cultural, pela sua diversidade, pela sua riqueza, tem condições de nos ajudar a caminhar para o bem viver, na concepção que eu penso, que não, sabe, não necessariamente o conceito dos países civilizados, do padrão de vida norte-americano, digamos, mas no sentido do bem viver, que é uma relação, um esforço crescente para uma harmonia entre os diferentes grupos e com a natureza. Então, eu diria que bem viver, e aí eu não vou te falar de um livro, eu vou te falar da Carta da Marcha das Mulheres Negras de 2015, que ela é linda. Ela vai atravessando várias dimensões da nossa condição, da economia, educação, trabalho, mas ela traz esse conceito do bem viver, sabe, de recuperar o significado da vida. Eu não gosto de interpretar de outra maneira que não seja essa. Muito bom. E você, Lili? Bom, eu estou com a caneta, falta o papel depois. Eu tenho papel também. A gente vai tentando anotar um pouco das perguntas fáceis da Steph. Bom, eu penso que esses autores são todos homens brancos, de elite, é claro, uma certa elite. Isso é verdade, mas acho que todos eles tiveram uma importância. Eu, como historiadora, gosto de pensar no conceito de geração. Eles fizeram parte de uma geração, sobretudo nos anos 30, 40, 50, em que era preciso pensar em grandes narrativas. E essas grandes narrativas interseccionavam, o que eu acho muito bonito, elementos econômicos, elementos políticos. Faltava raça, faltava gênero, claro que faltava. Mas acho que a gente, na história intelectual, a gente produz na tensão, né? A gente produz no conflito. E acho que esses livros inauguraram uma agenda para pensar o Brasil. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, de 1936, ele renegou o livro, né, coitado, porque ele foi tão mal entendido, porque o livro foi entendido a partir de um capítulo, O Homem Cordial, que ele não queria dizer que os brasileiros eram cordiais.
Ele queria dizer o contrário, que a cordialidade era a ponta do iceberg, que vinha de cor, e que os brasileiros tinham dificuldade para lidar com a esfera pública, transformavam tudo em esfera privada. O que diríamos do fenômeno Vorcaro agora? Então, acho que a gente também, que os brasileiros têm dificuldade de usar o sobrenome, que usam sempre o diminutivo. E eu sempre fico pensando que os únicos presidentes que não aparecem no diminutivo e no primeiro nome são quais? Os presidentes da ditadura militar. Então, é interessante pensar que essas interpretações elas ficaram porque elas tinham o que dizer. É claro que qual era a grande questão desse momento? É que era pensar um Brasil. E, ao pensar um Brasil, eles não deram conta, é claro. Se a gente pudesse trocar a ideia de o intérprete, por primeiro intérprete, tirar o o, né, já vai valer a pena. E se a gente puder pensar em intérpretes no plural, eu acho que a gente mantém essa ideia. E puder pensar em interpretações que não obrigatoriamente convergem, porque o Brasil não cabe numa interpretação só. É muito bonito pensar que nós temos outros intérpretes. Sueli Carneiro, Cida Bento, Ailton Krenak, Davi Copenaua. Ou seja, nós estamos num momento em que passamos a pensar muito mais interpretações no plural. Mas eu recomendo a leitura, porque nós vivemos num momento, falávamos nisso, né, Cida, agora, tão radicalizado, de tanta dificuldade de diálogo, que o que eram, no fundo, essas interpretações? A tentativa de construir consensos mínimos, a tentativa de construir algum tipo de solidariedade, que nós andamos precisando muito, né? Muito bom mesmo. E você até adiantou um pouco minha próxima pergunta, porque nós estamos aqui diante de duas autoras que estão entre as 5 melhores, como a Folha classificou em uma votação esse ano de livros de não ficção. Tanto Lili quanto Cida estavam entre os 5 mais votados de melhores livros de não ficção do século XXI. Então, a gente já vê um pouco essa diferença disso que vocês estão falando já, né? Então, também estão nessa lista, como a Lili já falou, o Copenaua, o Krenak, a Sueli. Isso mudou muito, né? Eu acho que a gente colocando em perspectiva, claro que eu citei pessoas de muitos anos atrás, mas ainda assim, se a gente pensa agora no século XXI, é uma mudança muito, muito grande. Eu queria perguntar para vocês o que representa essa mudança e como vocês acham que a gente conseguiu chegar. Claro que a gente ainda tem muito caminho a andar, mas como vocês acham que a gente conseguiu chegar nesse momento em que a maior parte dos livros de não ficção são de ou mulheres, ou pessoas negras, ou indígenas, enfim, e que esse debate, de fato, está presente no nosso dia a dia, muito diferente de antes? Eu adorei passar pelos diferentes estandes da feira, porque acho que eu não encontrei nenhum deles em que não tivesse livros sobre o tema das relações raciais, das questões indígenas, quilombola, autores. Então, isso é impensável há 20 anos atrás. Então, sim, tem uma mudança em curso. Quando eu chego para conversar com jovens, eu sempre digo, as coisas estão rolando, só que quanto mais as vozes aparecem, vozes que não são esperadas em determinados lugares, né? As presenças físicas, né? Uma mulher numa diretoria só masculina de uma grande organização. Eu trabalho muito com isso. Ela não precisa ser feminista, ela muda, sabe? Ela desconcerta tudo que estava construído aí. Então, a mudança está acontecendo. Nós mulheres negras, nós que fazemos parte de um grupo, né, diverso no Brasil, estamos cada vez mais presentes em lugares onde não estávamos. E eu esses dias estava lembrando um entrevistado meu no mestrado, ele disse o seguinte: as pessoas dizem que eu sou um negro e eu não sou executivo, mas pareço um executivo. É assim que eu caminho dentro da empresa. E aí ele disse, de fato, eu me visto conforme esperado,
eu ajo conforme o esperado porque eu vou chegar onde eu não sou esperado. Sabe assim? E ele falou isso assim, como eu estou falando assim, afogueada, mas ele falou com muita tranquilidade. Eu vou circular onde ninguém espera que eu circule como um executivo. Então, eu acho que a profusão de grupos que estão em lugares onde não eram esperados, né, onde não eram esperados, gera mais violência, né? Gera mais desconforto. Lembra as pessoas das desigualdades, entendeu? Então, tem um tensionamento, sabe, nos aeroportos, livrarias, em todo canto, e uma explicitação da violência, né? Uma explicitação da violência. O que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, né? Mas com mais força, com cada vez mais certeza, eu diria assim, as pessoas vão entrando, vão se colocando, vão cobrando, vão lembrando que o espaço é público, é coletivo. Então, eu acho que tem uma mudança em curso que ela custa caro em termos de vidas, inclusive. De vidas mesmo. Você olha uma mulher hoje, por exemplo, né? Na questão da liberdade, por exemplo, uma mulher fala, eu estou saindo dessa relação. Eu estou saindo do jeito que for, eu estou indo embora. E ela é assassinada. Nós nunca tivemos tanto feminicídio como temos agora. Esses lampejos, né, de liberdade, de estar em outros lugares onde nunca estivemos, eles custam vidas, eles custam caro, eles surpreendem. É sobre este medo, né, dessa mulher, deste negro, desse indígena, que eu sempre me interesso em falar. É preciso que a gente fale sobre isso, né? Que a gente desperta medo. Como eu digo, quando as pessoas ofendem o Vini Júnior porque ele dança comemorando, eu digo, ao invés de ofendê-lo, de tentar matá-lo, tenta ver se o seu quadril não mexe, cara. Vai aprender a mexer com o seu quadril, porque o desconforto ao ver o Vini Júnior dançando vem dele não estar comemorando daquele jeito violento, né, do macho alfa. Ele está lá mexendo com o quadril, mas isso faz bem para a saúde. Aprenda esse swing, ao invés de mandar matar o cara ou cuspir no cara. Então, eu acho que essa coisa é importante da gente pensar. Excelente. E você, Lili? Tanta atenção. Pode complementar, aliás. Não, mas qual era a mesma pergunta? Esqueci. Justamente. Eu fiquei prestando atenção, que adorei. Que tem produções hoje que estão recebendo prêmios ou que são notadas como na Folha de São Paulo, que tem o Copenau, enfim, o que isso representa e qual foi o caminho para chegar até aqui? Bom, eu penso que na democracia não há forma de você chegar aos direitos, né? Temos os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos civis. O Brasil entrou cedo na linguagem dos direitos sociais, demorou muito para entrar na linguagem dos direitos civis, que são os direitos, a diferença na igualdade, da igualdade na diferença. Eu diria que só, se não me corrija, só nos anos 70. E isso que a gente está vendo agora, eu acho que é o resultado desse movimento dos anos 70, das políticas de cotas, das políticas de inclusão social, das políticas de ação afirmativa. Veja que nós estamos em 2026, né? Então, como demora esse movimento, como a sociedade é lenta nessa reação. Para não falar dos outros, eu sempre cito um exemplo meu. Durante anos na USP, eu dei um curso chamado Uma História do Pensamento Brasileiro, para me valer de que não era a história, já que eu falei que não tem uma única história. E nesse Uma História do Pensamento Social Brasileiro, durante muito tempo, só existiam homens e brancos. E não é que eu não... Ou seja, a única pessoa que não era, que era negra, era Lima Barreto. Eu esqueci de mencionar, Lima Barreto, eu li muito influenciado pelo Luiz, não é? E eu lembro da minha sensação ao ler Diários Íntimos e Diários do Hospício. Então, Lima Barreto estava no curso. Mas por que não estava Dias Nascimento? Por que não estava Milton Santos? Por que não estava Lélia Gonzalez? Porque a sociedade brasileira é lenta nessa mudança.
E eu tendo a concordar com a Cida na questão de que, por exemplo, se nós formos citar uma pesquisa recente, acaba de sair uma pesquisa muito interessante que mostra que as mulheres pardas e negras são as maiores leitoras do Brasil. Isso é maravilhoso, não é? E a gente pode entender isso de muitas maneiras. A gente pode dizer que é uma questão histórica. Essas mulheres estão aqui dessa maneira, com esse resultado, mostrando a sua resistência, a sua força. A gente pode dizer também que essa é uma questão das políticas de inclusão social, que foram políticas que colocaram na universidade pela primeira vez mulheres negras. A gente pode dizer também que, numa outra pesquisa, ficou claro como as mulheres são as maiores leitoras do Brasil de uma forma geral, o que também é muito interessante. Então, o que está acontecendo agora, que eu acho muito bonito, é que as pessoas querem ouvir outras vozes. Pessoas querem entrar em contato com outras realidades. As pessoas querem saber como se outras formas de viver, outras formas de sonhar, outras formas de imaginar. E isso é muito bom, porque estamos falando de inclusão. Eu venho da história, mas venho da antropologia, e eu penso que a grande utopia da antropologia é pensar que mais é sempre mais. A matemática não funciona, por isso que eu faço ciências humanas. Mas, na realidade, mais inclusão tem que ser mais inclusão. Mas, dizendo isso, e por isso que eu perdi a pergunta, eu concordo totalmente com a Cida, porque também a gente não pode dizer que, com isso, acabamos com a questão da desigualdade. Essas mesmas mulheres são aquelas que não têm a mesma entrada nos nossos equipamentos culturais, são aquelas que também não têm a mesma entrada ainda, está mudando muito, né, nas editoras, mas ainda não, que não têm a mesma entrada nos postos de comando, a Cida entende muito mais, nos postos de direção, tanto que nós falamos das exceções e valorizamos essas exceções. Então, acho que a nossa dificuldade aqui, minha e da Cida, é essa, que a gente quer ser otimista no atacado, mas é pessimista no varejo, né, Cida? Então, esse balanço é importante para a gente pensar essa sociedade, porque, se você pensar, é um tempo lento esse. Estamos falando aí 50 anos, mais de 50, quase 60 anos. Lili, você falou que mais é sempre mais. E eu entendi sua ideia, claro, mas eu tenho também uma provocação que não é só para você, mas para a Cida também, que é, hoje você falou que as redes sociais têm, né, elas estão como estão, né, desenfreadas, e nas redes sociais a gente também tem a oportunidade de amplificar nossas ideias, né, ou até de conhecer novas vozes também. Não vou restringir os livros, mas o debate, desculpa, gente, eu estou meio de costas para vocês, né, não, mas amplifica o debate e dá oportunidade para muita gente participar e falar também as ideias na internet. Então, é democrático nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente competente falando na internet, a gente também tem muita gente despreparada. E algumas dessas pessoas despreparadas, elas acabam tomando um pouco o espaço de intérprete do Brasil. Voltando para a cidade de um intérprete, não o intérprete, mas voltando para isso. Como a gente reconhece essas pessoas? Assim, não essas pessoas exatamente, mas como a gente lida com esse mundo em que todo mundo tem voz, que bom, todo mundo tem voz, mas tem gente que está falando mal, está falando coisa que não faz sentido para uma sociedade democrática. Lili, você primeiro. Está me prejudicando até. Eu estava até preparada. Ela já tinha... Você já pôs... Já estava aqui. Olha, de novo, a realidade é sempre assim, né? Muito contraditória, muito subjetiva. Então, eu penso que as redes sociais, de alguma maneira, como você disse tão bem, Steph, elas democratizaram esse ambiente, né? Ou seja, eu quero dar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Por outro lado, muitas vezes as redes sociais, nós sabemos, elas são responsáveis. Primeiro, vamos aqui, vou abrir um pouco essa questão, depois você me fecha, mas eu acho que nós estamos num momento de crise, podemos falar isso mais para frente, de valores democráticos, e uma das coisas que vamos ter que controlar são as plataformas digitais, né? Vamos ter que responsabilizar as plataformas digitais, temos que pedir transparência nos algoritmos, pedir muito mais seriedade nessas opiniões. Então, eu penso que
nós estamos ainda domando essa que é uma nova linguagem. E, sobretudo, o que nós vamos ter que fazer é controlar parte das redes sociais, que são redes de desinformação e não de informação. Eu, no meu Instagram, muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, professora, dá aí uma opinião. E eu sempre respondo, posso trocar por uma informação? Porque eu acho que, talvez, os intérpretes que vão ficar são aqueles que se pautam pela boa informação. O que eu estou chamando de boa informação? Boa informação nada tem a ver com uma verdade. Você pode ter uma informação diferente, você pode... Eu vou repetir, a democracia funciona melhor no dissenso. Funciona muito bem no debate. Mas contanto que o debate não produza o outro, aquele outro que eu constitui, como ilegítimo, como inimigo. Você produz o adversário, você não produz o inimigo. E acho que isso que as redes sociais estão fazendo também, infelizmente, é produzindo isso que nós chamamos de bolhas, né? Ou seja, você fala muito com as pessoas que acreditam naquilo que você fala. E não consegue chegar tanto nas outras pessoas. Então, eu penso que não há monopólio de interpretação. Mas acho que, tanto Cida como eu, nós nos pautamos em dados. Né? Nós colhemos, eu, como historiadora, trabalho com documentos. E não é apenas um documento. Né? Historiadores cotejam documentos, cruzam documentos. E nós, nessa ânsia, nessa pressa das redes sociais, eu falo que eu também passei por isso. Eu tenho que dar essa matéria, eu tenho que dar isso já. Muitas vezes a gente peca aí na velocidade. A gente não tem tempo de cotejar, a gente não tem tempo de coligir, de recolher material, a gente não tem tempo de refletir sobre o material. Isso me incomoda muito. E também me incomoda muito quando essas interpretações viram políticas de cancelamento. Eu acho que o cancelamento é uma nova política inquisitorial que nós vivemos. E sem responsabilização. Porque muitas vezes os que cancelam não são pessoas reais. São pessoas formadas na base do algoritmo. Então, eu, historiadora que sou, historiadores não são muito bons de falar do presente, né? Mas, até porque do presente todo mundo é dono, né? Mas eu vejo que nós vamos ter que parar e refletir sobre essa realidade das redes sociais e das plataformas digitais, e, sobretudo, da concentração da informação por certas plataformas virtuais e digitais. Muito bom. Cida, antes de eu passar para você, eu vou fazer mais um jabá para a Rádio Companhia. Desculpa, é que essa oportunidade de ter gente na minha frente, eu sempre vou fazer propaganda do podcast. Tem um episódio que vocês podem voltar um pouco lá no feed, se não seguem a Rádio Companhia. Aqui minha recomendação, óbvio, né? Mas tem um episódio sobre o Dostoiévski, a gente tem feito uma série de episódios sobre clássicos, e a gente entrevistou eu entrevistei a Cecília Rosas e a Raquel Toledo sobre Dostoiévski. E uma das coisas que a Raquel Toledo falou, que uma das coisas mais legais do Dostoiévski é que ele fazia, dentro de um mesmo livro, vários personagens dissonantes que debatiam entre si. E isso é uma coisa que a gente não tem mais hoje. Isso é verdade. Eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim, que eu evito, sempre que possível, conversar com alguém que, para mim, está num espectro muito distante do meu. Então, acho que essa é uma coisa muito interessante de a gente voltar lá nos clássicos, como Dostoiévski, e encontrar que essa pluralidade do debate é tão válida, quer dizer, é válida e necessária para a gente conseguir andar enquanto sociedade, né? Porque você falou muito melhor do que eu, só queria fazer essa propaganda, Cida. Eu penso que faz muito pouco tempo que a escravidão acabou num país de pouco mais de 5 séculos, quase 4 séculos, foi de escravidão violenta e de relação, né, de modos de relação muito pernicioso, muito violento, muito de desprestigiar, de não considerar várias possibilidades de visão dialogando. Então, eu penso que isso se reflete muito. E aí, olhando como uma mulher negra, entendeu? A maneira como algumas mulheres negras vêm sendo tratadas na mídia,
principalmente aquelas que são influencers, né? Me choca, às vezes, como se elas não pudessem ter voz, né? Porque é outra voz, né? É outra voz. E isso me lembra também o trabalho dentro de empresa, né? Porque os mais de 20 anos que eu trabalho com empresas, enfim, instituições em geral, e hoje eu observo o seguinte: várias organizações retornam, já tem mais mulheres negras, mas incomodadas com o tom, a maneira como as mulheres negras se colocam diante de uma autoridade dentro da corporação, a maneira como questionam, né? Um diferencial que vem de um lugar onde você estava antes, você não estava dentro de corporações, ocupando outros cargos. Então, é interessante você verificar isso, entendeu? A forma de comunicação das pessoas entendida como uma arrogância, porque se você começar a falar de igual para igual, você é arrogante, já que é esperado que você esteja sempre com a voz de quem está no degrau inferior. Então, eu destaco isso como um ponto importante, né? Como o corte racial nessa questão das redes, né? As vozes negras dos meninos e tal, porque eu acho que ele carrega isso. Como é que eu trato? Como é que você vem com este tipo de colocação, né? Menos para você, né? Menos. Então, eu destacaria isso e penso um aspecto de quanto está difícil controlar, né? Elas têm um mundo na mão, as big techs. É sobre isso também, né? Elas têm um mundo na mão. Então, você vê a disputa, né? A disputa entre os países, o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é um território muito perigoso, muito difícil. Então, as pessoas sabem que eu não sou das redes. Aí alguém me diz, quem não é das redes está cancelada. Então, eu não estou, então estou sobrevivendo. Tem o Instagram que alguém alimenta, que não sou eu, entendeu? Mas eu estava falando, Lili, que você faz podcast, que eu estava querendo começar alguma coisa, mas eu estou sempre querendo e deixo para o ano que vem. Porque eu realmente tenho uma intolerância com essas big techs, mas é importante aprender sobre isso, é importante utilizar, eu reconheço isso. Mas ano que vem eu vou melhorar. Cida, eu vou até fazer uma pergunta que está fora do roteiro, que vocês duas me despertaram aqui a reflexão. Eu lembrei de uma amiga minha que trabalha numa multinacional, e aí essa multinacional cortou as ações de diversidade brutalmente, desde que o Trump entrou. É uma multinacional, não, é uma multinacional, sei lá, vocês entenderam. Aí, cortou essas ações. Ao mesmo tempo, eu estava vendo um vídeo na internet, porque eu, infelizmente, sou muito das redes sociais, eu fico lá o dia inteiro fazendo assim, e vi um vídeo de um rapaz mostrando lá nos Estados Unidos, mas certamente aqui no Brasil a gente também está passando por isso. A gente está em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAP+, e as marcas já não estão mais fazendo, se mobilizando sobre esse debate como elas faziam antes, né? Que sempre foi um jeito de juntar dinheiro pegando carona numa pauta. Mas, enfim, isso está caindo muito. A gente está aqui conversando que tem um caminho pela frente, mas também dá para ver que tem essas pedras que estão rolando. Não, a gente ainda vai falar disso, mas a gente está num momento crítico. O mundo já passou por muitos momentos críticos, estou como historiadora aqui, nem dá para falar nada. Mas, enfim, a gente está num momento especialmente crítico porque nós estamos vivendo esse momento e a gente está testemunha desses movimentos das empresas. Cida pode falar até especialmente sobre isso, desse backlash, desses cortes sobre as ações de diversidade de todas as frentes, sejam focadas em pessoas negras, em mulheres, em pessoas LGBTQIAP+. Como a gente lê esse cenário e enfim, o que fez a gente chegar nisso e como a gente sai disso, se é que tem como sair com esperança, sei lá. Com certeza. Mas eu penso o seguinte, você começou falando da parada. Sim, com certeza, todos esses temas
tem menos apoio hoje, mas você vai ver que a mobilização é poderosa e ela não vai diminuir. 300 mil mulheres negras marcharam em Brasília em novembro passado. E, infelizmente, não houve a cobertura que há para outras atividades de rua, por assim dizer, vou ser elegante aqui. Aí não aparece nos jornalões, mas eram 300 mil mulheres. Eu tive a honra de estar, porque foi 10 anos da marcha, né, das mulheres negras, que é pelo bem viver e reparação. Então, não tem como não notar o grande recuo que teve das corporações, mas muito mais corporações do que se imagina mantêm as suas agendas, porque tem um público atento, tem aquele homem louco dos Estados Unidos derrubando as agendas das multinacionais e de qualquer organização, empresa no Brasil que tenha relação com bancos lá fora. Então, não é uma nem duas organizações que dizem nós não vamos dar um passo atrás, mas nós não vamos colocar mais isso no nosso site, o nome das políticas. Isso é ruim? É. Porque é importante você se posicionar. Mas você vê que as pessoas também buscam as organizações, mas elas não buscam porque elas adoram os negros, as mulheres, elas podem até adorar. Elas buscam porque isso importa para a sobrevivência delas. Hoje, cada vez mais tem pessoas atentas da presença feminina, negra, no diálogo que tem com o entorno, em como os produtos dialogam com os diferentes grupos. Hoje, você percebe isso cada vez mais, entendeu? Então, eu acho que segue. Eu vejo a história sempre como um pêndulo. Às vezes, as coisas estão indo bem, às vezes tem os recuos, mas eu tenho muita expectativa de que... Não, eu penso que isso não volta, né? E é como eu estou te dizendo, na parada, as marchas das mulheres negras, quando chamar, vai do jeito que for, de jegue, de canoa, tem 300 mil mulheres negras e não é uma marcha vibrante, colorida, com música e com muito debate, protesto. Então, é uma marcha interessante. É por isso que ela está viva, entendeu? Que ela vive. Eu acho isso muito bonito. Muito bom. E você, Lili? Eu sou um pouco mais negativa, mas vou aqui na... Mas porque eu estou muito marcada, sabe, Cida, pelo que... Eu tenho uma sessão lá no Instagram, que você não lembra, mas eu falo assim, que se chama Coisas Muito Estranhas Acontecem à Noite em Brasília. Verdade. A série Coisas Estranhas Acontecem em Brasília. E eu vou lembrar aqui algo que a gente não pode esquecer, né? Ou seja, que na última quarta-feira, em 1 minuto e 40 segundos, o Senado brasileiro aprovou, numa sessão virtual, portanto, ninguém pode ser responsabilizado, a retomada da PL da pedofilia. A questão da gravidez de meninas é um problema de saúde pública no Brasil. É um problema tremendo. E esses senadores tiveram a coragem de voltar essa agenda com urgência, quando o mesmo presidente do Senado, eu não falo o nome para não dar azar, mas o mesmo presidente do Senado não mostra celeridade alguma para combater a agenda 6x1. Ou seja, nós sabemos como funcionam essas coisas. Também eu dou aula nos Estados Unidos, e é com grande preocupação que eu vejo o que esse homem louco está fazendo por lá. As pessoas podem até dar o curso, mas não podem colocar na sua ementa. O que isso significa, não nos tempos do agora, o que isso significa nos tempos do futuro? As pessoas não podem falar como se fosse palavra proibida, raça e gênero. Não podem colocar nas suas ementas. As pessoas estão ficando muito caladas
nessas situações. Será até um tema meu de um artigo na Piauí, mas uma situação que eu experimentei voltando para o Brasil, em que a fila, estavam todos entrando no avião, a fila parou, porque vieram 3 mastrodontes da ICE, com 2 pessoas, 2 homens brasileiros, claro, você adivinha a cor desses 2 homens. Eles interromperam a fila sem explicar nada e falaram para o pobre do aeromoço que estava lá sorrindo para todo mundo, pegue para a esquerda, pegue para a direita, falaram, of course you know the procedures. Claro que você sabe os procedimentos. Ao que ele falou, of course I know. Claro que eu sei. E que ele chamou uma outra pessoa, porque evidentemente ele não conhecia. E que veio de novo com essa lógica do of course. Então, o que me preocupa nesse backlash é o quanto nós estamos naturalizando esse retorno. Mas eu concordo com você e concordo com a Steph que, na história do mundo, não só do Brasil, a humanidade já se encontrou muito e já se perdeu muito. Eu não consigo esquecer que, antes da Segunda Guerra Mundial, que foi talvez um dos imensos retrocessos da humanidade, com certeza, né? Não talvez, tivemos a República de Weimar. Nunca foi tão colorida, né? E nunca foi tão ousada em termos da corporalidade feminina, da corporalidade LGBTQIA+. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. E o que eu tenho sentido, você falará muito melhor que eu, mas essa ideia de que muita gente adotou essa causa, porque era um momento que era preciso adotar, e com a mesma rapidez abre mão. Num livro que eu escrevi que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, eu digo que parto de dois pressupostos. O primeiro, esse livro foi escrito em 2018, no ano de eleição. Não vou falar o nome também de quem foi eleito. Não me Traz azar, sem dúvida. Esse dá também. E eu disse 2 coisas. Primeiro, que para aqueles que estranharam a eleição de um presidente tão retrógrado, porque eu não tenho problema com pensamento autoritário. Eu tenho problema, sobretudo, com pensamento... Não, autoritário eu tenho. Eu não tenho problema com pensamento conservador. Contanto que seja democrático. Eu tenho problema com pensamento autoritário e retrógrado. E eu digo lá, os brasileiros sempre foram... Para aqueles que duvidavam, os brasileiros sempre foram autoritários. E o nosso presente sempre esteve cheio de passado. Então, eu tenho muito receio pelos mesmos motivos que você disse. Porque a escravidão, o final da escravidão, é um tema muito recente da nossa agenda. E nós sabemos que o 13 de maio de 88 foi o dia mais longo das nossas vidas, porque ainda não acabou. Então, eu penso que vivemos mais uma vez, de novo, imagino como deve ser cansativo para você, Cida. De novo temos que bater nessa tecla, de novo temos que convencer, de novo temos que dizer que as mulheres não vão para o tanque, que a população LGBTQIA+, não vai parar de andar de mãos dadas, que a população negra não vai sair das cadeiras da universidade, mas, de novo, gente, mais uma vez... É um processo... Você me dá um minutinho? Dá, a hora toda, por favor. Eu queria comentar que eu amo São Paulo, eu adoro, mas eu morro de vergonha, porque é nesta cidade, estava também falando para a Lia, que as pessoas continuam escolhendo os senadores que vão presos, os parlamentares, né, que são líderes de votos. Esta cidade, essa guinada que a cidade dá sempre, não à direita, à extrema-direita. Alguma dúvida de que o cara que botou o chapeuzinho lá é extrema-direita, só os meios de comunicação que vão dizer que o cara é de direita e tal. Porque ele botou o chapéu do cara logo que assumiu a presidência dos Estados Unidos, aqui de São Paulo, o nosso governador. Então, São Paulo me dá vergonha. E eu, quando você falou, qual o intérprete, o primeiro que você leu, dentre aqueles que eu falei, Adorno está. Eu gosto muito do Adorno, ele tem essa perspectiva da personalidade autoritária. E a questão que atormentou ele e a tantos estudiosos é essa questão do que faz seres humanos normais, que não são monstros, né?
estarem sempre escolhendo esses caminhos que só com má fé você escolhe. Já sabe que os caras estão optando pela guerra, pelas armas, pela morte de mulheres. São Paulo tem um monte de dado dessa natureza. O que faz essa escolha? Né? O que leva os seres humanos normais a fazerem essas escolhas? E isso atormenta muitos estudiosos. Mas tem uma coisa que o Adorno diz, que eu acho interessante, que eu quero dialogar. Ele diz o seguinte: não existe vida boa na vida errada. Então, é um certo pessimismo. Não dá para construir nesse capitalismo selvagem, nesse neoliberalismo, nada, não dá. Aí eu diria, negros, mulheres quilombolas desenvolveram uma tecnologia de ponta para construir vida boa na vida errada. E agora mesmo eu estava lendo, e até fiquei irada com isso, estava lendo um trechinho de um livro aí numa das bancas, que o cara estava falando de identitarismo. Né? Porque o crescimento das vozes femininas, negras, indígenas, não é só das vozes, os indígenas vão para frente dos caminhões, dos tratores. Eu faço parte da Comissão Arnes, às vezes a gente vai nesses lugares, nem adianta muito, não mata no dia que a gente está, mata no dia seguinte. A gente vai. Mas eu me mantenho bastante firme no sentido de que é preciso estar com esta energia. A mudança tem que se dar, tem que continuar. E eu gosto da Bader Sawi, quando ela discute o autoritarismo, porque ela diz justamente, ela diz das paixões tristes, que são o autoritarismo, o ódio nas redes sociais, o ressentimento que gera violência. E das paixões, ela não usa a expressão alegre, mas aí eu já enganchei, que vem do esperançar, da luta que nós mulheres, que nós negros, nós sindicalistas, o que a gente faz para mudar esse mundo, parece que não para muito. Eu tenho vergonha do nosso Congresso, então raramente eu falo. Como juntou tanto lixo? Eu falo neles. Eu dei graças a Deus que a nossa Lili falou, porque eu não consigo falar, porque é de uma vergonha. Né? E eu tinha vontade, eu acho que deveríamos lançar assim, vamos melhorar a qualidade desse Congresso. Tem que ser uma campanha, porque se a gente tiver esse mesmo grupo se repetindo, que esperança a gente tem no futuro? Né? Então, tudo que eu faço nos últimos tempos é trazer mesmo essa discussão, sabe? É pensar um pouco por esse caminho, mas não deixando a minha vibração diminuir. Eu preciso dela para seguir em frente. E ela não é bobeira, eu vejo as mudanças, então eu me agarro nelas. É tipo uma resiliência mesmo. Né? Posso falar só? No CNPq, eu tenho um grupo. A gente fala essa duplinha aqui. Vocês acham que está tudo combinado, né? Não, antes ela ainda falou assim, como é que vai ser isso? Eu falei, é um bate-papo. Ai, meu Deus, aí tá ótima, Cida, vamos lá. Eu trabalho num grupo no CNPq com o André Botelho, que chama-se Aprendizagem da Igualdade, e que a gente vai colhendo pelo Brasil todo momentos, lugares em que as pessoas mostram esse aprendizado não da igualdade, da desigualdade, mas o aprendizado da igualdade. E eu gosto muito de um caso que se passa, algumas pessoas aqui devem conhecer, em Pernambuco, próximo de Recife, que é em Brasília Teimosa. Brasília Teimosa é um lugar que, enfim, próximo de Recife, que foi tomado pelo mercado imobiliário, eles tentaram tirar, mas eles voltam sempre. A comunidade volta sempre. Então, a gente precisa se apegar, toda vez que a gente critica a questão do totalitarismo e tudo mais, e a erosão da democracia, a gente se apega só às pessoas do executivo. Não, a gente tem que pensar que nós precisamos de instituições fortes, nós temos eleições agora. Não adianta vocês saberem, a gente saber só quem vai votar para presidente e depois fazer aquela colinha de última hora, não é assim, deputado federal. Não, porque é isso que a gente está vivendo agora. Né? Um Senado e uma Câmara que são
um despropósito mesmo, sabe? Que são segura política, segura crescimento. E a gente tem que apoiar, apostar em instituições fortes, mas apostar, sobretudo, na educação e na saúde. Eu acho que a educação pública de qualidade é a nossa saída. A gente sabe que países que romperam com esse ciclo vicioso da desigualdade são países que apostaram na educação pública universal e de qualidade. Então, apoiar pessoas que apoiam projetos cívicos mesmo, projetos de engrandecimento, e não essa cidadania do um só. Não é que a gente sempre pensou em bem comum como a cidadania do coletivo. Cada vez mais a gente pensa como cidadania como um projeto individual. O que eu quero, o que eu vou exigir desse deputado? Não. E apoiar um projeto de educação pública é apoiar um projeto cívico para o Brasil e apoiar um projeto igualitário para o Brasil. Então, que é onde nós vamos encontrar esses núcleos, esses lugares de aprendizagem, não da desigualdade, né, mas de aprendizagem de como a gente aprende a igualdade, né, e aplica, e a resiliência. Excelente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. E queria lembrar vocês também, quem tiver pergunta, de mandar no papelzinho, que no final eu seleciono algumas. Mas você falou de educação, a gente falou de esperança, enfim. Acho que não tem como não pensar em literatura, que Livro é Companhia, enfim. A Chimamanda veio para cá no ano passado e ela falou uma coisa que me marcou muito. Eu repito isso 1000 vezes na Rádio Companhia ou na vida, e ela disse que se os homens lessem mais, a gente não ia viver o que a gente vive hoje. O mundo seria muito diferente se os homens lessem mais. E a gente sabe, a Lília falou aqui, que as mulheres pretas e pardas, segundo a Nielsen, são o maior público consumidor de livros hoje. Mas a gente sabe que, independente disso, são as mulheres. Enfim, a gente vê nos clubes de leitura, as comunidades de leitoras que tem em todo o Brasil e que se juntam para debater literatura e política, enfim, de diferentes meios. Estou dizendo tudo isso porque eu quero saber como a literatura entra nesse lugar de esperança e de conscientização, e o que a gente pode fazer a partir disso para que a literatura, que já contribui para o debate, que já contribui para a formação do leitor e do cidadão, né? Nem só do leitor, mas do cidadão, como a gente pode amplificar isso, chegar em mais pessoas e também trazer a literatura para perto da política, porque às vezes a gente não atrela a gente é que sim, mas eu acho que em geral não se atrela uma coisa à outra. Firmíssima. Eu sou uma leitora contínua. O tempo inteiro eu estou lendo. Eu gosto muito de ler um pouco antes de dormir. Eu adoro ler. Eu vejo como uma abertura de horizontes. E você diz homens mesmo no sentido do masculino, né? Com certeza seria fundamental isso, no sentido de abertura de horizontes para outras formas de ser. Eu acho que é uma das possibilidades, né? Enfim, de fortalecimento da civilidade. Mas eu queria comentar um pouco o que a Lili falou, que é o seguinte: um dos elementos que me anima este ano, né, na educação, essa ação afirmativa, que é assim que eu trato, né, que quando uma prefeitura consegue mostrar que ela diminuiu a desigualdade econômica e racial, ela acessa um recurso do Fundeb, que é o maior fundo da educação básica. Em 2024, o Ricardo Henriques fez uma coluna dizendo que só 37% dos municípios acessaram esse recurso. Ou seja, só 37% conseguiram mostrar que diminuíram as desigualdades raciais e econômicas. Aí, a semana passada, ou retrasada, tinha os jornalões falando tem 1/3 dos municípios que ainda não começaram a mostrar, a acessar o VAR. Então, eles não estão conseguindo mostrar a diminuição das desigualdades raciais e econômicas. Aí eu fiz de novo a mesma coisa. Já temos 2/3 avançando. Por que isso? E uma política pública, nisso que a Lili fala e que eu concordo plenamente,
que você tem evidências, você tem que mostrar, a partir do SAEB, dados concretos que a prefeitura tem que mostrar. Mostrou, diminuiu, vai acessar, o que dá esse ano por volta de 7 bilhões. Esse tipo de reparação eu acho interessante. 10 anos dessa reparação é 70 bilhões? Legal. Tá bom. Para começar, tá bom. Então, eu acho legal. Se eu tivesse isso na saúde, lógico, precisa melhorar os indicadores, precisa ver o que essas prefeituras estão fazendo para diminuir as desigualdades. É óbvio que precisa, mas você está na estrada. Então, eu acho importante trazer esse elemento. Eu quero concordar com a Lili quanto a educação é um diferencial, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem esses atrasos que nos desanimam, você dá esses saltos, entendeu? Esperando que em 2027 a gente possa continuar. Porque se eu tenho 2 trechos na estrada, mais um ano, eu já tenho... Bora lá, não é? Bora. Bom, eu vou voltar uma coisa que a Cida falou, depois eu juro que vou falar da sua pergunta. Não, eu vou seguir, você vai ver que eu até anotei aqui. A questão você mencionou a questão do identitarismo, né? É muito impressionante como rapidamente nós mudamos o termo políticas de identidade para identitarismo. E identitarismo, por causa do ismo, é doença. Não existem identitarismos, existem políticas de identidade, que são políticas de justiça. De reparação num país tão desigual como o Brasil, de reparação nos mais diferentes locais. Então, queria só fazer que troquem essa ideia de identitarismo por políticas de identidade, sabe? E vamos embora com elas, né? Se a gente conseguir um pouquinho, como disse a Cida, já teremos conseguido muito. Pergunta da literatura. Eu também, como Cida, gosto de ler antes de dormir. Às vezes eu não consigo, né? Mas o melhor é ler não ficção para mim. Desculpa, o melhor é ler ficção, porque se eu for ler não ficção, eu estou trabalhando, aí eu começo a anotar tudo. Apesar que na não ficção eu também sou eu não posso falar isso porque eu sou editora, mas eu sou terrível com os livros, que eu anoto, faço orelha e tudo mais, porque todo livro dá uma boa conversa, né? Pensando na sua pergunta, Steph, eu acho que essa divisão é uma divisão, também essa divisão entre não ficção e ficção, é uma divisão totalmente didática, né, e fadada ao fracasso. Porque nós, autores de não ficção, claro que a gente imagina em cima das informações, mas a gente também imagina. A história, eu uso muito da imaginação histórica. E são muitos os autores de ficção que trabalham muito com os dados da realidade. Eu estudei Lima Barreto. Lima Barreto dizia que era um escritor militante. Esse era o nome que ele dizia. E ele dizia que era militante justamente porque ele lidava com a tal da realidade. No Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele não aguenta e chama Floriano Peixoto de Floriano Peixoto. Ou seja, ele dá o nome mesmo, dá o nome e atira, né? E ele faz... Se a gente começamos a falar de intérpretes, Lima Barreto é um grande intérprete da nação. A nação que queria era falha, era uma falência. Isso diz Policarpo Quaresma antes de ser assassinado pelo Estado. Né? São tantos os autores, se a gente pensar em literatura negra, é impressionante. Vamos falar de um Jefferson Tenório, No Avesso da Pele. Né? A Steph citou Dostoiévski, é um pai leitor de Dostoiévski, que quer tirar os seus alunos da periferia e tudo mais, da desigualdade, do desalento, como? Com Dostoiévski, lendo literatura. Vamos falar do Itamar. O Itamar, que trabalha no IBGE, e que usa o conhecimento que ele acumulou de geografia, de território, naquela literatura tão maravilhosa. Vamos falar do Giovanni Martins, que inventou uma forma de escrever, totalmente dele. Né? Então, a gente vai dizer que esses autores não são intérpretes do Brasil? Eles são intérpretes. Eu acho que a gente deve abolir essas divisões. São divisões que valem para a lista da Nielsen, que valem para a lista dos mais vendidos, mas, na nossa realidade, eu vejo nos intelectuais de ficção grandes intérpretes do Brasil, né? Imensos intérpretes. Muito bom. Não fugir da sua pergunta. Não fugiu, não. E, na verdade, já até puxou a minha próxima, que a gente está acabando, infelizmente. Passou muito rápido. Mas você já puxou um pouco da pergunta, eu queria expandi-la.
Opa, está chegando mais perguntas. Sabia a placa. Também saber da Cida. Eu vou puxar um pouco do otimismo da Cida e pensar em daqui a 50 anos. É um pouco difícil com tudo que a gente está vivendo, crise climática, enfim. Mas pensando, na opinião de vocês, que são intérpretes do Brasil e que são formadoras de leitores... mas eu estou certa. Vocês... Oh, que beleza, hein? Quem vocês acham que daqui a 50 anos serão intérpretes do Brasil? Quem serão as pessoas que a gente... assim como hoje a gente já falou do Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, a Sueli Carneiro, Krenak, Copenau, enfim, vocês duas. Aqui alguém mandou também uma ótima lembrança, Milton Santos. Então, eu queria saber quem vocês acham. A Lili já falou 3, né? O Giovanni Martins, Jefferson Tenório, Tamar Vieira Júnior. Mas queria saber mais também. Quem vocês acham que serão os intérpretes do Brasil daqui a 50 anos, lidos como intérpretes do Brasil daqui a 50 anos? Não tenho ideia, mas eu queria primeiro me redimir. Mais ou menos, se isso for sair, tipo de... vai sair no a gente vai editar, Vai editar. Então, sabe por que eu não falei no último livro que eu li? Porque eu não consigo lembrar o primeiro nome do autor, mas chama Cabeça de Santo. Socorro Racioli. Socorro. Socorro Racioli. Socorro Racioli. Eu fiquei aqui, meu Deus, como é o nome. É o último livro que eu li. Não, eu estava pensando, a primeira coisa que eu pensaria é quem está fora da caixa, que pode interpretar o que vai rolar depois. Então, esses grupos que hoje estão entrando com outra perspectiva, com outra dimensão cultural. Mas eu penso que, do jeito que estão as coisas, das redes sociais, dizem que a gente nem... vai ser só o IA, um falando com o outro, a gente nem vai existir. Eu não consigo imaginar mais de um ano. Um ano? Mas ano que vem você não ia fazer alguma coisa? Você prometeu aqui que ano que vem... O meu livro! Mas eu não consigo... É o podcast, não é o seu livro. Podcast, ano que vem. O ano que vem. Ano que vem. É o podcast, Cida. Mas eu tenho uma certa angústia mesmo com isso, sabe? Como será, né? Como a gente vai entrar em contato com a literatura? Obviamente que não será no papel, como eu adoro um livro mesmo de folhear e tal, mas, assim, como é que isso vai rolar? Mas eu acho que são os grupos que foram silenciados e vêm falando, porque eles olham de outro lado. Eles olham tudo que está rolando de outro lado. Eu queria destacar isso, porque eu sempre tenho um desconforto, porque quando você vai medir alguma coisa, né, para dizer como é que está indo o nosso país e tal, as métricas elas estão podres, as métricas de países desenvolvidos. E quem são os países desenvolvidos que escravizaram, que se expropriaram? Então, você tem métricas para nos medir a partir daqueles padrões. Então, eu tenho muita dificuldade de pensar, entendeu? Neste sentido. Então, a minha lógica seria quem esteve fora, grupos mais silenciados, grupos que vivem fortemente sua cultura, a arte, entendeu? Terão mais condições de ajudar a pensar o que vem pela frente. A arte, eu acho, né, para sair desse formatão do que são sinais de que o país está indo para cá ou para lá, né? Bom, Lili, seus outros autores daqui a 50 anos? Ou ano que vem, não sei, agora fiquei preocupada. Sabe que historiador, eu já falei isso, né? A gente lida muito mal com o futuro, né? Eu sempre brinco que se eu fosse boa de futuro, eu estaria no lugar, assim, no mercado, na bolsa, né? Se eu fosse prever o futuro. Historiadores muitas vezes erram. Então, eu vou falar do meu afeto. Acho que temos muitos autores e autoras que ficarão como intérpretes. Uma é Cida Bento, Fatos da Branquitude. Eu acho um livro... Quando eu li Cida Bento, enfim, para mim, eu acho que ela mudou muito, já a tese da Cida é de 2002, né? Então precisamos pensar nisso, que é bem importante. Acho que tem muitos autores que
moram na minha imaginação. Eu diria que não só escritores, né? Eu diria que Milton Atum é um autor que eu imagino que vai ficar. Acho. Não tenho nenhum compromisso com errar. Eu sempre digo isso, não tenho nenhum compromisso com erro. Eu penso também em cantores que são e cantoras que são escritores. Por exemplo, o Chico Buarque, que escreveu Estorvo, que é uma maravilha. Eu penso Gilberto Gil, o Luar, gente. Eu penso em pintoras como, agora, que representaram o Brasil em Veneza, como a Adriana Varejão e a Rosana Paulino, por exemplo, que não incluí pintoras nesse nós, como disse a Cida. E acho que um autor que, enfim, também fez uma revolução no meu imaginário, dois, são Ailton Krenak e Schopenhauer. Quando eu li A Queda do Céu e entendi um pouco do que é o perspectivismo, que nós chamamos, ao que nós fazemos de ciência, ao que os outros chamamos aos outros de mito, que nós chamamos a nós mesmos de história e eles de narrativas, quando nós passamos a perspectivar o nosso mundo, talvez a gente tenha alguma chance, né? Ou seja, quando a gente passar a entender, nós dizemos que no passado nós fomos animais, e eles dizem que no passado os animais foram homens. Então, quando nós perspectivarmos a nossa existência, não formos tão onipotentes, porque afinal o que é um clássico? É um livro, como diz Humberto Eco, né? Não, Ítalo Calvino, eu sempre mudo os dois, tá vendo? Você esqueceu a Socorro, agora foi a minha vez. Que a gente nunca para de ler, que a gente sempre está achando que está lendo mais uma vez e está lendo de novo. E essa é a beleza da literatura, né? E essa é a beleza de a gente descobrir literaturas que são tão diversas de nós mesmos, né? Que a gente pode ver que a gente não veria, que a gente não gostaria de enxergar, não gostaria, não poderia, né? Então, acho que temos aí muitas novidades. E Bispo, falando nos quilombos, Nego Bispo, né? Para pensar justamente no que são, o que é a nossa vivência, o que é o nosso bem-querer, né? Que estamos precisando tanto de bem-querer, né? Muito bom. Gente, a gente tem que encerrar, mas eu recebi 3 perguntas. A do Milton Santos eu já adicionei aqui, não como pergunta, peço desculpas a quem mandou, mas já fiz o recado. Nós recebemos 3 perguntas, só que a gente não tem tempo, então vai ter que ser meio Marília Gabriela. Eu pergunto, vocês respondem assim, tá? Tipo, rápido. Marília Gabriela. Senão, não sei. Vai ter fantasia? Não, vai ter que pôr fantasia. É uma palavra, acabou. São perguntas difíceis, mas, enfim, a gente tenta. A que vocês atribuem a atual efervescência do mercado editorial? Nunca se leram tantos livros no Brasil. A que vocês atribuem isso? Todos estão buscando novos horizontes. Eu acho muito maravilhoso isso. O mercado se coloca como efervescente? O mercado editorial, eu digo? Eu, enquanto editora, digo que sim. Pronto. Então, em busca de novos horizontes, né? Maravilhoso isso. E eu acho que é a diversidade. Eu acho que o mercado está mais diverso, mais é mais. E quanto mais nós tivermos autores diferentes, mais público nós teremos, porque mais pessoas vão se identificar com autores diferentes, com propostas diferentes. Gostei que vocês sacaram a proposta. Vamos lá, a próxima. Gabriela, agora. Como conseguiremos mudar ou renovar o Congresso? Esse é difícil para ser rápido. Como conseguiremos mudar ou renovar o Congresso com o poder econômico dos congressistas? Só temos reeleição e poder continuando nas famílias. Como ser otimista? Eu vou tentar ser rápido. É obrigatório? O que eu penso sobre isso é assim, eu já fiquei pensando às noites, quais os partidos que fizeram os piores projetos-leis, votaram as coisas mais violentas e tal, isso deveria ser disseminado. Não é a mesma coisa. Você tem vários partidos que não entram na PEC da blindagem, que não votam a questão
da minoridade, da pedofilia. Então, assim, o que a gente tem de ato anti-humanitário votado pelo nosso Congresso, quais são os partidos mais frequentes e quase unânimes? Eu fico pensando uma fórmula. Lili. Bom, eu penso que faz parte da democracia ser incompleta. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás de novos direitos. E a cidadania é um lugar fundamental da democracia. A democracia só se realiza com a cidadania. E em que lugar, de que momento o cidadão, a cidadã, é chamado não para delegar representação, mas para apostar num tipo de representação? É na hora do voto. Essa é uma hora fundamental para que a gente possa exercer a cidadania. E cidadania é também memória. Eu, como historiadora, penso que a memória é uma infraestrutura simbólica e ordenadora das nossas relações. É preciso ter memória na hora de votar. Eu não estou falando em revanchismo, não estou falando de revanchismo, não estou falando de melancolia, estou falando de memória propositiva. Então, é preciso ver o que fizeram, como disse a Cida, e o que podem fazer. Então, de olho no voto, gente, que é no voto que nós podemos exercer a parte virtuosa da democracia, que é a representação política. E ninguém delega poder. A gente continua e mantém a vigilância cidadã sempre. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!